Aloha, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo do canal School of Happiness. Hoje vou falar-vos sobre as emoções primárias, mas antes, nada melhor do que dizer ou explicar o que é isto de uma emoção. Uma emoção, digamos que pode ser subdividida em três partes. A parte do sentir, em primeiro lugar. Segundo, a parte do exteriorizar. E a terceira parte é a reação psicossomática que esta emoção pode ter. Portanto, temos aqui um sentimento, mais pureza do sentir. Depois temos a segunda componente, que é de que forma é que eu vou exteriorizar aquilo que estou a sentir. E uma terceira parte é de que forma é que ela se vai repercutir do ponto de vista físico. E, portanto, em termos muito resumidamente, falando, não é, costumo dizer, emoções primárias são a alegria, a tristeza, a surpresa, o medo, a raiva e o nojo. Estas são 6 emoções primárias inatas. Como a palavra diz, não precisam de aprendizagem, ou seja, todos nós sentimos-la de forma espontânea e, portanto, não precisamos de tipo de nenhuma religião, de nenhuma cultura, de nenhuma forma de aprendizagem. Hoje, independentemente de vos falar um bocadinho sobre as 6, gostava de me concentrar um bocadinho no poder da alegria, ou seja, num livro escrito por Frédéric Lenoir, que fala um bocadinho sobre esta questão da alegria. O que é isto da alegria? Bom, muitas vezes fazemos confusão entre prazer, felicidade e alegria. A alegria é sempre uma emoção muito intensa, muito repentina, mas muito efêmera, ou seja, com uma curta duração e que apenas de uma forma esporádica nós a colocamos externamente por uma música que adoramos, por irmos ver um jogo de futebol e o nosso clube marcou um golo, ou porque atingimos um objetivo profissional, ou porque em termos de educação passamos de um ano para o outro e, portanto, fizemos um exame muito importante e passamos e ficamos muito, como nós costumamos dizer, muito contentes. Bom, tudo isto, ou estou muito cansado e vou descansar e só o prazer de descansar, ou então vou comer uma fruta que eu gosto e adoro e, portanto, sinto-me muito contente por estar a degustar aquela fruta, ou então, como todos, e nós os portugueses não somos diferentes, quando degustamos um prato gastronómico tipicamente português ou não, mas que gostamos muito, ou seja, tudo isto nos dá imensa alegria. Por isso, muita dopamina, muita serotonina, muito melatonina, muita GABA, portanto, muita endorfina, ou seja, temos aqui muitos neurotransmissores que começam a produzir muitas estas substâncias em muita quantidade, portanto, que nos dão bem-estar, relaxamento, regulam o sentido do humor, ajudam-nos a tomar decisões, gostamos muito desta componente que tem a ver com o apego também, portanto, as emoções primárias é algo muito importante na nossa vida. Mas, alegria, tristeza, muito bem. Uma ótima paisagem, um cenário idílico, também se pode transformar numa sensação de tristeza. Se estamos com uma pessoa ou com uma companhia que adoramos, a imagem, a forma como nós retiramos daquela paisagem toda a parte positiva, ainda fica muito mais intensificada. O problema é que quando algo corre mal com esta relação, e pode ser um amigo, uma amiga, pode ser um membro familiar, aquela imagem passa a estar associada a uma imagem de alguma tristeza, de saudade, muitas vezes de uma recordação que ficou lá atrás e, portanto, e que muito provavelmente não volta. Portanto, a alegria e a tristeza estão muito, digamos assim, lado a lado, e tudo depende um bocadinho muito de que forma é que eu interiorizo estes momentos de alegria para que com maior facilidade eu possa olhar para uma realidade e retirá-la de forma a que ela seja tão equilibrada e tão simples e tão espontânea que eu me torne cada vez muito mais feliz. Santo Agostinho dizia uma coisa muito interessante, que era
procura aquilo que já tens. Ou seja, a alegria e a sensação de felicidade, se procurarmos aquilo que já temos, não corremos o risco de procurar incessantemente algo que pode ser extremamente difícil de alcançar. Depois, para resumir um bocadinho isto, tenho uma história muito engraçada que li também nesse livro do Frederic Lenoir, que é mais ou menos isto. Um ancião está à entrada de uma cidade e de repente chega um estrangeiro e pergunta-lhe: ancião, os habitantes desta cidade, como é que eles são? E o ancião responde-lhe com uma pergunta: como é que são os habitantes de onde vens? Ele diz: são maus, são invejosos, têm muito ódio, tratam mal as pessoas, não são solidárias. E o ancião responde: bom, também vais encontrar disso aqui. E o estrangeiro vai à sua vida. Passado uns minutos, vem outro estrangeiro. E então pergunta ao ancião: ancião, como é que são os habitantes aqui nesta cidade? E ele responde com a mesma pergunta, que é: de onde vens, como é que são os habitantes da tua cidade? Ele diz: são ótimos, são bondosos, estão sempre alegres, estão sempre bem dispostos, têm muitos momentos de alegria. Eu até tive muita dificuldade em sair dessa cidade. E o ancião responde: bom, também vais encontrar disso aqui. Lá ao lado estava um vendedor e que achou aquilo muito curioso. Viu estas duas experiências com o ancião e aproximou-se. Ancião, não estou a perceber. Então tu, perante a mesma pergunta, independentemente da mesma concepção do estrangeiro, respondes da mesma forma? Ele disse: claro. A alegria, a felicidade, a sensação de prazer não está no mundo exterior, está na forma como nós a vemos. Portanto, um estrangeiro que chega a esta cidade feliz, alegre, vai continuar feliz e alegre, naturalmente. Aquele que chega infeliz ou triste vai naturalmente continuar com uma tristeza e com uma grande baixa autoestima, se quiserem, um baixo amor próprio. Portanto, resumindo e concluindo, o Santo Agostinho tinha razão. Se procurarmos aquilo que já temos, quer dizer que muitas vezes aquilo que nós possuímos internamente é uma forma muito simples de estarmos cada vez mais e melhor e mais equilibrados com o nosso interior. Portanto, temos que fazer este trabalho de reflexão, temos que fazer este trabalho cada vez mais de introspeção, de percebermos o que é que está bem ou não está bem dentro de nós, independentemente dos momentos, que é outra emoção completamente oposta, que é a emoção da tristeza, em que o luto, o desgosto, muitas vezes uma relação que chega ao fim, uma amizade que por qualquer motivo não consegue continuar, mudança de casa, mudança em termos profissionais, a falta de motivação, inclusive em termos profissionais. Portanto, agora só temos é que internamente tentarmos chegar a um equilíbrio em tudo aquilo que pode ser o melhor que já temos. E a partir dali criarmos então mecanismos cada vez mais sequenciais à procura cada vez melhor e cada vez mais de uma alegria que é espontânea, que é intensa, que é rápida, que fiquei alegre, mas de repente parou essa alegria. Vem outro momento. Qual é o momento? Bom, pode ser tristeza também. Portanto, as emoções primárias são algo inatas e, portanto, a raiva que nos traz muitas vezes aquela sensação de que dizemos, fazemos e temos um comportamento que muitas vezes até não sentimos, mas como é inato, muitas vezes saem as palavras, a mágoa, o medo, por exemplo, o medo, a expressão de medo, tudo isto tem uma reação física. Nunca esqueçam, uma reação psicossomática. Por isso é que muitos autores defendem que quanto mais equilibradamente nestas emoções primárias a nossa mente está, o menor o impacto negativo sobre a nossa componente física. Por isso, olhem um bocadinho para o vosso interior, vejam onde é que estão os momentos de alegria, onde é que estão as vossas principais emoções de alegria, tristeza, medo,
raiva, inclusivamente, que tiveram, tentam ou tentem sanar essas emoções, essas formas de intensificar o vosso comportamento e tentem relativizar. Por isso, as emoções primárias é um tema que poderíamos levar muito mais tempo, mas em termos muito práticos, as emoções é isto, emoções primárias. Portanto, não se esqueçam, interiorizem, relativizem, olhem para dentro, sejam felizes com aquilo que já têm, aquilo que possuem. Se gostarem do canal, subscrevam, publiquem, subscrevam, muitas vezes, porque às vezes o e-mail pode ser uma sensação de estranheza no canal YouTube. Partilhem, se tiverem alguém que possam também achar interessante o tema, e não se esqueçam, tenham muitos momentos de felicidade.